famílias por causa da incredulidade deles. Amém? A versão Nova Linguagem de hoje diz assim: quando Jesus acabou de contar estas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. E ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele? E o poder que ele tem para fazer milagres? Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema dessa mensagem do dia de hoje é o seguinte: discípulo ou admirador? O que você é? Um discípulo ou um admirador? Qual a diferença? A diferença é que todo discípulo ele é um grande admirador. Porém, nem todo admirador é um discípulo. Todo discípulo, ele é um grande admirador do seu mestre, do seu Senhor, do seu professor. Mas nem todo admirador se torna um discípulo, se torna um seguidor. A definição de admirador no dicionário de língua portuguesa diz que o admirador é uma pessoa que admira algo, um apreciador. Outra definição é apaixonado. E nós sabemos que a paixão é algo passageiro e temporário. Agora, discípulo, segundo o dicionário de língua portuguesa, significa que é aquele que recebe instrução ou ensino de alguém, um aluno. Outra definição é o que segue os conselhos, ideias ou doutrinas de outro, um sectário. E na religião, nós vemos que os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram, os discípulos de Jesus foram conhecidos primeiramente como os discípulos de Jesus, que receberam e propagaram a doutrina de Cristo. Então, o que é o discípulo? É aquele que é orientado pelo seu Senhor, aquele que recebe a instrução, aquele que não somente recebe, mas leva adiante aquilo que recebeu, aquilo que aprendeu, que põe em prática dia após dia os ensinamentos que está recebendo constantemente do seu Senhor, do seu mentor, do seu professor. Então, irmãos, nós vemos que há uma diferença básica entre ser um admirador e ser um discípulo. Nós podemos ver que o discípulo ele pode se tornar ter uma grande admiração, ou seja, é mais comum um discípulo ser um grande admirador do seu professor, do seu mestre, e por isso se colocar à disposição de aprender, de servir, e não somente de aprender e servir, mas de passar adiante aquilo que está aprendendo, enquanto o admirador é simplesmente uma pessoa que aprecia algo, mas não se relaciona. Ele aprecia, mas não propaga. Ele admira, mas não desenvolve um compromisso, um elo mais profundo com a pessoa, ou com aquilo que admira, ou com aquele a quem ele admira. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, ela está relatando um fato que aconteceu quando Jesus ele voltou para a cidade onde ele havia sido criado, aonde ele passou provavelmente o maior tempo da sua vida. E nós vimos que Jesus, ele chegando em Nazaré, ele como tinha o mesmo costume que ele tinha de ir nas outras cidades aonde ele visitava, ele procurava ir na sinagoga e começar a ensinar aquilo que ele havia recebido do Pai, começar a ministrar na vida das pessoas. E muitos ficaram impactados. E quando ele fez isso em Nazaré, não foi diferente. As pessoas começaram a ficar maravilhadas com a sabedoria e com o poder de Deus que fluía através da vida dele. E eles perguntaram de onde veio esta sabedoria? Versículo 54. Da onde é este poder que flui na vida dele? Da onde veio tudo isso que ele está compartilhando conosco? Eles ficaram admirados com aquilo que eles estavam vendo. Só que, irmãos, junto com admiradores,
Eles se demonstraram admirados, mas nós vemos que eles não se demonstraram discípulos. Eles ficaram admirados, mas depois eles começaram a questionar: mas esse Jesus não é aquele que cresceu conosco? Esse Jesus não é o filho de José, filho de Maria? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe, não conhecemos seus irmãos, as suas irmãs não estão conosco. Eles começaram a olhar para Jesus e ver ele simplesmente como uma pessoa comum dentre eles. Eles ficaram admirados com aquilo que Jesus estava realizando. Eles ficaram admirados com a sabedoria que Jesus estava ministrando. Mas de repente, eles começaram a olhar: mas esse não é Jesus que cresceu no nosso meio? Eles demonstraram ter uma certa intimidade com Jesus Cristo. Só que eles se demonstraram tão íntimos, mas ao mesmo tempo tão desconhecidos. Eles se mostraram tão íntimos, mas ao mesmo tempo tão incrédulos, ao ponto que taxaram Jesus ser uma pessoa comum. Eles se mostraram tão perto: nós conhecemos a sua família, nós estudamos nas mesmas escolas, nós crescemos brincando junto. Mas ao mesmo tempo eles se mostraram tão distantes, porque não conseguiram enxergar Jesus Cristo como Filho de Deus, conhecido do nosso meio, mas na verdade um estranho. E nós vemos que Jesus não foi por Nazaré honrado, pelo povo de Nazaré não honrado, porque Nazaré julgou ser Jesus um qualquer, e não o reconheceu como Filho de Deus. E por causa da incredulidade deles, você vê isso no versículo 58, por causa da incredulidade deles, por causa deles tratarem Jesus, o Filho de Deus, como uma pessoa comum. Eles não viram a glória de Deus, sendo eles tão carentes delas, sendo eles tão necessitados dela. E quando nós lemos esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, onde ele traz alguns mais detalhes deste evento que aconteceu na vida de Jesus, nós vemos que depois dessas discussões, depois deles rejeitarem Jesus Cristo, depois deles taxarem Jesus como algo comum, como uma pessoa comum no meio deles, eles tentaram até matar Jesus. Eles tentaram matar Jesus, e não somente isso, o expulsaram do meio deles. Irmãos, que coisa terrível. Se nós formos analisar a história, a vida de Jesus, não houve nenhuma outra cidade, nenhum outro povo, que tanto usufruiu, teve a oportunidade de usufruir da presença de Jesus como Nazaré. Jesus ele foi exercer o seu ministério a partir dos anos, quando ele tinha praticamente 30 anos. E morreu com 33. Provavelmente ele passou o maior tempo da sua vida, 20, quase 30 anos, vivendo dentro de Nazaré. Porém, Nazaré foi o povo que menos usufruiu da presença do Filho de Deus. Foi o povo que menos usufruiu do poder de Deus. Foi o povo que menos usufruiu, se envolveu, reconheceu que Jesus Cristo era Filho de Deus. Ninguém teve a oportunidade que Nazaré teve. Nazaré desperdiçou essa oportunidade, sabe? Infelizmente, nós vemos muitas igrejas seguindo os passos de Nazaré. Pessoas que estão começando a julgar tudo muito comum, tudo muito normal, tudo muito ensaiadinho, tudo muito conhecido, tudo muito comum diante dos meus olhos, tudo muito natural. E muitas vezes nós menosprezamos a presença de Jesus. Muitas vezes nós não usufruímos de uma reunião como essa, onde Deus nos deu a oportunidade de nos reunirmos para adorarmos o nome dEle. E não somente isso, para sermos tocados pelo Teu Espírito, para sermos visitados pela Tua glória, para sermos tocados pela unção do Espírito Santo de Deus.
Muitas vezes julgamos, irmãos, todas as coisas tão naturais. Eu sei como o culto vai começar, quem vai orar, o que o louvor vai cantar, o que fulano de tal vai orar. Aí depois vem as orações das crianças, aí o ministro diz, eu passo para o pastor, aí ele prega, faz a bênção apostólica e nós vamos embora. Nós conhecemos, nós sabemos, e nós começamos a julgar, e muitas vezes nós começamos tão íntimos, tão cheios, tão salvos, tão conhecedores de Deus, mas muitas vezes começamos a viver uma vida de religiosidade, sem compromisso, sem nos lançarmos mais profundo, sem nos buscarmos mais intimidade, e começamos a menosprezar, só mais um culto, e muitas vezes esquecemos que esse culto é o culto onde Deus pode transformar a nossa vida. Só o irmão. O irmãozinho vai cantar um hino. E muitas vezes Deus pode usar o irmãozinho que vai cantar um hino, usar a sua voz para arrebatar o teu coração e levar a presença de Deus. Fulano de tal que vai ministrar a palavra. Eu não vou na igreja hoje não. E muitas vezes não sabemos que é esse fulano de tal que Deus vai usar para trazer uma bênção na sua vida. Você está me escutando nessa noite? Nós começamos a selecionar. Deus vai usar quem? Irmão Carlinho? O irmão Carlinho, eu cresci com ele. Irmão Carlinho, eu sei de onde ele veio. Irmão Carlinho, nós somos amigos de infância. Irmãos, e nós precisamos entender que o irmão Carlinho, ele é o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus vive nele. Irmãos, e Deus pode levantar as suas mãos para tocar em você e você ser curado, você ser restaurado, você ser visitado pela presença de Deus. Porque hoje Jesus Cristo se manifesta através dos irmãos. Jesus Cristo se manifesta através das pessoas que foram comprados pelo sangue dele. E muitas vezes, irmão, nós estamos menosprezando as reuniões, nós estamos menosprezando as orações, nós estamos menosprezando a comunhão. E muitas vezes, irmãos, Jesus está passando desapercebido. E você está perdendo a oportunidade de ser tocado. Você está perdendo a oportunidade de ser abençoado. E sabe uma coisa, irmãos? Nazaré julgou tudo comum. Nazaré julgou conhecer Jesus. Nazaré julgou conhecer a procedência de Jesus Cristo. Estava totalmente equivocado. E não fez muito milagre, sabe por quê? Eu conheço. Deus não vai usar fulano de tal. Deus não vai usar ciclano. Deus não vai usar Jesus. As irmãs. Tem um caso com a irmã de Jesus. Era isso que passava na cabeça de... eu tomo café na casa de Jesus. Maria faz um café, um pão de queijo. Maravilhoso. Sou amigo de Simão, sou amigo de Judas. Sou amigo de Tiago. E muitas vezes, irmãos, não percebemos a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Nos tornamos incrédulos. Não vai sair nada daí não. Deus precisa usar o pregador fulano de tal, internacional, programa na televisão, e super famoso para me abençoar. O Espírito Santo só recebe o louvor daquele que tem milhões de CDs vendidos. Não, meu irmão. Eu estou dizendo para você nessa noite, eu acho que muitas bênçãos que você pode não ter recebido é porque você tem menosprezado a presença de Deus. Você tem menosprezado os meios que Deus preparou para te abençoar. Você tem menosprezado a presença de Jesus Cristo neste lugar. Você tem menosprezado as vezes que Jesus veio neste lugar para trazer a resposta ao qual você está orando. Você tem olhado com incredulidade para as pessoas, incredulidade para as pessoas que Deus tem levantado. Você tem olhado incredulidade pela casa que Deus tem levantado e estabelecido neste lugar. E sabe o que fez? Jesus saiu daquele lugar e poucas pessoas foram tocadas por Jesus Cristo. Poucas. E nós muitas vezes estamos assim, irmãos. Pessoas se mostrando tão salvas, mas ao mesmo tempo perdidas no embaraço do pecado. Pessoas demonstrando tanto fervor, mas na verdade passando por um grande fio espiritual. Pessoas pensando que conhecem
E na verdade, Jesus é uma pessoa totalmente estranha. Sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que se submete aos ensinamentos e os aplica em sua vida e os ensina ao outro. O verdadeiro discípulo, ele entra neste lugar com uma atitude diferente. Ele não entra como simplesmente fosse mais um dia. Eu vim para o pastor me ver. Eu vim só porque, eu não falto, senão se eu faltar o pastor vai me ligar. Eu vim porque eu já acostumei todo domingo. É o costume que eu trouxe lá da igreja católica. Nos domingos a gente vai na igreja receber a missa. E os nossos cultos se tornaram uma missa. Nós não viemos adorar. Agora o discípulo, ele já entra neste lugar com uma atitude diferente. Senhor, ele dobra o joelho e fala: Senhor, nessa noite eu vim aqui contemplar a Tua presença. Eu estou com meu coração aberto porque eu quero receber a Tua palavra. E eu não posso sair daqui sem ser tocado por Ti. Jesus, nessa noite eu quero que esse domingo seja marcante na minha vida. Fala comigo, ministra comigo. Usa um irmão, ou se não vem o Senhor pessoalmente falar o meu coração, porque eu não posso começar essa semana sem sentir a Tua presença. Você está me entendendo nessa noite? A atitude é diferente. Ele não veio simplesmente ver o que vai acontecer, não. Ele veio prestar culto, ele veio fazer acontecer, ele veio com atitude. Jesus, Tu és o meu alvo, Tu és o meu desejo. O Espírito Santo, ele está falando aqui nessa noite. O verdadeiro discípulo, ele tem uma fome de aprender. Ele quer receber. E quando nós olhamos para a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, ele colocou algumas condições para aqueles que querem ser discípulos. E uma das condições, nós vemos que Jesus, ele falou que quem quer ser discípulo, primeiro precisa tomar a sua cruz. Segundo, precisa negar a si mesmo. E depois segui-lo. Agora, por que Jesus impôs essas condições? Porque jamais obteremos a compreensão definida ao seu respeito. Jamais nos tornaremos discípulos do nosso professor, do nosso Senhor. Jamais o saberemos a respeito do seu caráter, da sua vontade, se tivermos ocupados com coisas alheias, que podem se tornar uma distração. Com as exigências que Cristo faz, de tomarmos a nossa cruz, negarmos a si mesmo, e seguir os seus passos, Jesus ele está nos convidando a estarmos mais perto. Jesus, ele não está nos convidando a estar mais perto dele. Por quê? Você não recebe orientação à distância. A orientação é próximo. Você não é instruído à distância. Não. O professor ensina mais próximo. E quando nós nos aproximamos, mais íntimos nós nos tornamos dele. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao versículo 27. Mateus 16, versículo 24 ao 27, Jesus está dizendo assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta as riquezas deste mundo? Do que adianta as glórias desse mundo, mas a sua alma continua perdida, distante de Deus? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que ele tenha feito. Irmãos, nós não ouvimos mais mensagens que falam da cruz, e nem de tomar a cruz. Falar em negar a si mesmo, dá um nó na garganta. Negar a nossa vontade, abrir mão de alguns sonhos, às vezes dá um nó na garganta, está ficando apertado.
e seguir, deixar o meu caminho para seguir o caminho de Jesus. Nós não vimos muitas vezes ministrações dessa forma. Mas sabe uma coisa, irmãos? Não existe nada que você abra mão ao qual Deus não tem algo superior para te dar. Você abre mão desta vida, Deus tem vida eterna. Você abre mão dos seus sonhos, a palavra de Deus fala que os sonhos e os propósitos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Infinitamente maiores. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus propósitos, mais altos do que os nossos. Mateus capítulo 10, versículo 37 e 39 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, encontrará. Jesus, ele está falando, nem sempre os nossos familiares vão desejar aquilo que Deus deseja. Nem sempre a nossa casa desejará estar junto de Deus, terá o desejo de estar junto de Deus, ou servir a Cristo. Muitas vezes a nossa própria família tentará se opor ao fato de nós querermos seguir e fazer a vontade de Deus. Sim, muitas vezes dentro da nossa própria casa nós encontraremos oposições. Mas Cristo, ele está nos chamando, Cristo, ele está te convocando para se chegar mais perto dele. Cristo, ele está te convocando a você confiar no cuidado dele. Cristo, ele está te convocando a deixar de ser um admirador, um espectador, para se tornar um discípulo, andar junto dele, e não somente disso, aprender dele, e ser visitado, abençoado pela glória de Deus. Deus, ele está nos convocando, irmãos, para irmos mais um nível mais profundo. E eu quero dizer, irmãos, nós precisamos entender que Jesus não está atrás de admiradores ou fãs. Ele não veio estabelecer aqui um fã-clube na terra. Deus, ele veio estabelecer discípulos. Deus, ele veio ensinar a vontade de Deus. Jesus veio ensinar a vontade de Deus para o mundo, para que nós possamos viver uma nova vida através dele, para que nós possamos compreender a vontade de Deus para nós, para que nós possamos viver num patamar maior, superior. Jesus Cristo, ele veio para nos convidar a sermos a sua imagem e semelhança, sermos como ele foi aqui nessa terra, e sermos representantes de Deus aonde nós formos. E sabe, irmãos, o perigo que nós corremos quando nos conformamos a acompanhar a distância, nem sempre a definição que vamos ter vai ser correta. Quando nós escolhemos estar à distante, nós corremos o risco de ter uma compreensão equivocada, um entendimento distorcido, e muitas vezes acreditar naquilo que não é verdade, porque estamos distantes, não chegamos perto, não nos aproximamos. Preste atenção, abra a tua Bíblia comigo, Mateus 16. E nós vamos ler a partir do versículo 13. E nós vamos ver o que tipos de relacionamentos, quais são as definições, as conclusões que as pessoas tiveram com relacionamentos diferentes com Jesus Cristo. Mateus 16, versículo 13, você encontrou? Olha o que diz, acompanhe comigo a palavra de Deus. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
Observe a definição daqueles que acompanhavam Jesus à distância. Jesus está perguntando, o que a multidão, o que as outras pessoas mais distantes estão dizendo a respeito de mim? Quem eles dizem que eu sou? E olha qual foi a resposta dos discípulos. Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Olha as definições, cada um tinha uma opinião a respeito de Jesus Cristo. Um acha que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é o profeta Elias, outros Jeremias ou um dos outros profetas. Você vê várias opiniões a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vira para os seus discípulos e diz assim: e vocês que estão junto de mim, seguindo de perto, o que vocês dizem sobre mim? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está vendo a diferença de quem está perto e de quem está distante? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Você está vendo a autoridade que foi recebida através da revelação de quem realmente Jesus Cristo é. Irmãos, nós precisamos entender que distante podemos nos equivocar, mas quando nós estamos perto, nós saberemos exatamente quem Ele é. Ontem nós estávamos na casa do irmão Mitinho, tendo um momento agradável de comunhão, e depois nós estávamos conversando, e o irmão, esposo da irmã Marlene, nos comentou a respeito de um amigo, a testemunha de Jeová, que havia falado coisas absurdas concernente à pessoa de Jesus Cristo. E eu falei o seguinte: olha, irmãos, não importa aquilo que muitas vezes as pessoas vão dizer a respeito de Jesus Cristo, porque muitas pessoas tiveram várias opiniões a respeito de Jesus. Jesus, no tempo dele, foi taxado como comilão, beberrão, que andava com as pessoas que não eram socialmente aprovadas, porque eram pecadores. Mas a diferença está em nós sabemos em quem Jesus Cristo é. O mundo talvez irá falar barbaridades a respeito de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender é que nós fomos chamados para conhecer Jesus Cristo pessoalmente, para conhecê-lo intimamente. E a grande diferença não está no que os outros pensam, mas está naquilo que eu e você pensamos concernente ao nosso Senhor e Salvador. Muitos vão dizer que ele foi simplesmente um homem brilhante, muitos vão dizer que ele foi um revolucionário, mas para mim ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus Emanuel. Ele esteve na terra, ele morreu e ressuscitou, e pelo teu sangue eu sou liberto. Você está me entendendo nessa noite? Não importa o que os outros pensam, importa o que eu penso concernente a ele. E é isso que Jesus Cristo ele quer nas nossas vidas. Porque enquanto você fica dividido em dois pensamentos, o inimigo vem e te engana, o inimigo vem e arrebata, o inimigo vem e traz engano. E muitas pessoas estão confusas dentro da igreja. Quem Jesus é? Será que realmente Ele me salva? Será que realmente eu estou perdoado? Será que realmente o seu sangue me purifica? Realmente Ele é o Filho de Deus? Você jamais saberá se você não se aproximar. Você jamais saberá se permanecer como discípulo, se permanecer como admirador. Você só saberá quem realmente Jesus Cristo é se você se entregar para se tornar um discípulo. Se entregar com a disposição de aprender, de ouvir, de estabelecer uma comunhão, uma intimidade, de se empenhar em estudar a palavra, se empenhar na oração e na consagração.
E não somente isso, a aprender e a começar a seguir os passos, a fazer aquilo que está sendo ensinado. Eu falei aqui na sexta-feira, muitas vezes nós encontramos grandes teólogos, poucos discípulos, conhecedores da letra, mas sem nenhuma intimidade com a revelação desta palavra, com o Senhor, com o verbo vivo. Sem nenhuma revelação, sem nenhum rema, sem nenhuma intimidade. E eu quero concluir nessa noite com a seguinte pergunta: discípulo ou admirador? Quando foi a última vez que você ouviu a voz dele? Quando foi a última vez que você sentiu o toque dele? Quando foi a última vez que você se derramou na presença dele? Jesus, ele está nos desafiando a sairmos da nossa zona de conforto. Está me ouvindo nessa noite? Jesus, ele está te desafiando a você sair da zona de conforto. E ele está te convidando: vem para a minha presença. Vem para mais perto de mim. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, ele não tem parte com os admiradores. O compromisso de Jesus Cristo é com os discípulos. Por isso ele não realizou milagres em Nazaré. Porque o discípulo, ele desenvolve fé. O discípulo, ele crê. Admirador não. Ele fica encantado com aquilo que está fazendo, mas depois vira as costas e vai embora. Não, o discípulo não. Opa, se ele fez ali, ele pode fazer em mim também. Ele crê que tudo aquilo que ele está presenciando e recebendo é verdadeiro e é poderoso. Aonde nós nos encontramos nesse momento? O admirador, ele pode perder o seu encanto e apreciação, enquanto o discípulo aprende a estar disposto a morrer pelo seu mestre, pois aprendeu que o seu mestre morreu por ele. Quantas vezes na sua vida você já admirou alguém, um artista, uma pessoa de destaque, ou alguma coisa, e depois o seu encanto acabou? Você era fã, você era admirador, e depois isso passou. Hoje você não está nem aí. Isso é o admirador. Agora o verdadeiro discípulo, irmãos, ainda que ele esteja num deserto, ainda que ele esteja numa situação adversa, ainda que o tempo passe, ele não é movido pelas circunstâncias, ele não é movido pelos milagres, ele não adora por aquilo que ele faz, mas ele adora por aquilo que ele é. Você está entendendo? Ele não é atraído pelas manifestações, ele é atraído por quem Jesus Cristo é e quem Jesus Cristo representa. Ele não ama as obras, ele ama a pessoa. Ele não se encanta simplesmente pelas maravilhas, ele se encanta pelo Deus que realiza as maravilhas. A atração dele não são milagres, a atração dele não é as profecias. Jesus Cristo é o maior desejo do seu coração. E a verdade é que o verdadeiro discípulo deseja estar a cada momento mais perto do seu mestre. E não somente isso, ele almeja ser como ele é. O admirador alimenta o seu apreço sobre fantasias e se contenta simplesmente com relacionamento à distância.